Oi, eu sou o Felipe e em vez de soltar um episódio fechado de fatos inesperados, eu postei alguns shorts. Em poucas semanas eu fiz 1,5 milhão de visualizações só com esses shorts. E o YouTube me pagou muito bem por isso. Para quem tinha curiosidade, eu recebi a incrível bagatela de $16. 1,5 milhão de visualizações, menos de R$80. Eu acho que esse é um bom fato inesperado. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Você aceitaria esse emprego? Tudo o que você precisa fazer é ficar parado ou parada segurando um instrumento e escutar. Se fizer barulho, você avisa. Se você disse sim, parabéns. Você acaba de fazer parte do projeto Manhattan, que deu origem às bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. O projeto era tão secreto que a maior parte das pessoas que trabalharam nele sequer sabiam no que estavam trabalhando. Apenas repetiam os movimentos que lhe eram mandados. Um instrumento que eu citei era um contador Geiger que detecta radiação. Até as bombas caírem em Hiroshima e Nagasaki, só algumas dúzias de pessoas no mundo sabiam do que realmente se tratava o projeto Manhattan. E mais de 100 mil trabalhadores sem ideia do que estavam fazendo de verdade. Eles convenciam as pessoas a não abrir o bico, colocando uma cláusula de que se eles levassem para fora qualquer coisa sobre a natureza do seu trabalho, não apenas seriam demitidos, como teriam que pagar $10 mil, o que convertendo pela inflação seria mais ou menos ali algo perto de $150 mil, além de 10 anos de cadeia. E se você fizesse qualquer pergunta, o comum era que você recebesse a visita de agentes do governo em menos de 2 horas. E teria todas as suas propriedades vasculhadas por precaução. O máximo de informação que os trabalhadores tinham era de que suas funções eram importantes e ajudariam a encerrar a guerra de uma vez por todas. Qual você acha que é o pior destino de um ser humano? Levando em consideração o quão frágil é esse amontoado de carne que a gente chama de corpo, eu devo dizer que existem muitos concorrentes à altura. Mas hoje eu quero falar de um que, na minha opinião, pode muito bem ser a pior coisa a te acontecer. Eu tô falando de uma doença chamada fibrodisplasia ossificante progressiva. Esse nome complicado significa que o seu corpo se confunde e, de repente, decide que todo músculo e tecido mole precisa virar osso. É isso mesmo que você ouviu. Em pouco tempo, o seu corpo vira uma estátua viva. E bem rápido, você precisa escolher uma posição específica em que ficará paralisado para o resto da vida, sentado ou deitado. É uma doença genética rara e sem cura. A expectativa de vida dos portadores é de 41 anos. Você já deve ter ouvido falar sobre como o Marilyn Manson é o responsável por uma das maiores tragédias dos Estados Unidos. E eu não tô falando de todos os jovens que quebraram a coluna tentando chupar o próprio pau. Quando aconteceu a tragédia de Columbine, o músico foi um dos primeiros a se pronunciar. Ele escreveu um artigo onde condenava a cobertura que a imprensa americana estava fazendo. Eles praticamente transmitiram ao vivo o massacre. Eles colocaram o rosto dos 2 terroristas em todo lugar, acabando por transformá-los em heróis. Ele chegou a dizer: não fiquem espantados a partir de agora se qualquer garoto ou garota que for provocado na escola tiver 2 novos ídolos. E bom, você não pode dizer que ele estava errado. E a mídia americana respondeu, colocando a culpa nele. Como os criminosos ouviam as músicas do Marilyn Manson, ele de repente virou o culpado da tragédia. Genial. E só pra deixar claro, eu sei que o Marilyn Manson não é exemplo de nada. Tem umas acusações bem pesadas contra ele. Só jogar no Google que você vai cair na história de terror que é namorar com esse cara. Mas é impossível negar como a mídia sempre escolheu ele e outros artistas como alvo de todo o mal que afligiu o adolescente e como isso era uma grande bobagem. Em 2007, a revista Time publicou uma lista com os 25 melhores filmes de terror da história. Junto com Nosferatu, Frankenstein e O Fantasma da Ópera, está Bambi. Sim, segundo a revista Time, o filme Bambi é o 3º filme mais assustador de todos os tempos.
Na verdade, até o próprio Stephen King disse que considera Bambi o primeiro filme de terror que ele assistiu. Os filmes infantis antigamente de fato tinham um tom muito mais sombrio. Quem não carrega o trauma de assistir aquela cena da floresta em Branca de Neve e os Sete Anões não teve uma infância que valeu a pena. Claro que isso tudo é uma questão de percepção. Mas se eu te contar sobre esse filme incrível que você deveria ver com seus filhos, e então eu te digo que é sobre uma criança aprendendo a viver sozinha, como indigente, depois de a sua mãe ser brutalmente assassinada na sua frente, você também se recusaria a aceitar que isso é um clássico infantil. Há pouco tempo atrás tiraram uma foto de um buraco negro na nossa galáxia. E é por notícias como essa, que saem toda semana, que a gente se permite dar asas à imaginação e sonhar com carros voadores, teletransporte e viagem no tempo. Parece que não existe limites para a ciência e de tempos em tempos tudo que a gente sabe sobre o universo é virado de cabeça para baixo. Mas nem sempre foi assim. Em 1878, o físico e matemático Philip von Joly deu um conselho a um de seus alunos: curse qualquer outra coisa, menos física. Segundo ele, a física já estava praticamente completa e tudo que faltava eram alguns buraquinhos insignificantes. O aluno disse que estava tudo certo, afinal ele não queria descobrir nada, ele só queria aprender o fundamental mesmo. Parece meme, mas não é. Esse físico em questão, que não deu ouvidos ao professor, era ninguém menos que... Não era Albert Einstein, mas era Max Planck. Sim, é o mesmo Max Planck que, alguns anos depois, simplesmente seria um dos pais fundadores da física quântica. Deve ser muito legal ser um gênio assim. Em 1818, uma mulher entrou para a história com um livro que revolucionaria a literatura de ficção científica para sempre. O livro era Prometeu Moderno e a mulher era ninguém menos do que Mary Shelley. Mas você provavelmente conhece essa obra como Frankenstein. Mary Shelley sempre foi uma mulher diferente para sua época. Um dos episódios mais esquisitos da sua vida, antes de escrever sobre um cientista louco que rouba pedaços de cadáveres para tentar se equiparar a Deus criando um homem, aconteceu quando ela perdeu a virgindade. Mas isso não tem tanto a ver com quando, e sim com onde. E você já deve estar percebendo que essa história está indo para um lugar muito errado. Principalmente quando eu saio do tema sexo e vou para morte da mãe da autora. Mary Wollstonecraft foi uma das escritoras mais importantes do século XVIII e durante o parto a placenta não foi expelida. Ficou presa e se despedaçou dentro dela. E nessa época o pessoal ainda acreditava na teoria do miasma. As doenças eram causadas pelo ar do mal que perambulava por aí. Hoje a gente sabe que as doenças são causadas pelos germes, ou seja, bactérias, vírus e etc. Então o médico enfiou a mão dentro dela para retirar os pedaços de placenta. Isso, claro, sem lavar as mãos, o que se acredita ser o motivo da infecção grave que a mulher desenvolveu. Mary Wollstonecraft morreu devido a uma infecção 11 dias após dar à luz a Mary Shelley, que na época era chamada apenas de Mary Wollstonecraft Godwin. O sobrenome Shelley ela recebeu de Percy Shelley, e por incrível que pareça, é aqui onde a história fica macabra. Porque Mary era levada para visitar a mãe morta no cemitério frequentemente. Ela aprendeu a escrever o próprio nome repetindo os traços de Mary na lápide da mãe. Quando Percy e Mary se conheceram em 1812, ele tinha 19 anos e ela 14. E alguns anos depois, iniciaram um romance que culminaria num casamento e na troca de sobrenome. O casal, apaixonado, costumava se encontrar no local favorito de Mary Shelley, onde ela costumava ir para pensar e ler: o túmulo da própria mãe. E baseado nas anotações do diário de Percy Shelley, bem, a primeira vez do casal, e por consequência a primeira vez de Mary Shelley, aconteceu ali mesmo. Então, a mulher que escreveu a obra mais famosa sobre roubo de cadáveres perdeu a virgindade no cemitério em cima do túmulo da própria mãe. Se essa não é a gótica mais incrível da história, eu não sei quem é. Em 1989, Chito, um pescador da Costa Rica, encontrou um crocodilo de 70 quilos com um ferimento a bala na cabeça. Ele foi atingido por um fazendeiro depois de ter atacado o gado dele.
O pescador colocou o bicho no barco e levou para casa. Ele cuidou do animal por 6 meses, dando 30 quilos de galinha e peixe por semana. Quando o animal não conseguia comer, ele mesmo mastigava e dava na boca dele. Quando o crocodilo melhorou, ele o soltou num rio próximo, mas o bicho não quis ir embora. Ele ganhou o nome de Pocho e os dois passaram a viver juntos. Amor ou lesão cerebral? Alguns cientistas especulam que o tiro na cabeça pode ter alterado o comportamento do animal. O homem e o crocodilo foram melhores amigos por mais de 20 anos, quando ele faleceu em 2011. O crocodilo, não o pescador. O que acontece se você parar de dormir? Você fica com sono, claro, mas e se você simplesmente não conseguisse dormir? Se o seu corpo perdesse para sempre a capacidade de desligar e descansar? Esse é o destino terrível daqueles que são afetados por uma doença conhecida como insônia familiar fatal. A doença é causada por um prion e faz com que você pare de dormir por dias, semanas, meses e, em alguns casos, anos. Sem dormir, o cérebro alucina. Começam os sintomas de demência, você desenvolve fobias, paranoias e assim você vive por cerca de 1 ano e meio até que seu cérebro simplesmente desiste e o fim inevitável é a morte. Sabemos que algumas formas dessa doença são causadas pelo consumo de carne contaminada, mas também pode ser transmitida de pais para filhos. Até hoje, não sabemos a cura para essa doença. Você já parou para pensar qual a melhor técnica de interrogatório? Para descobrir, vamos precisar voltar para a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente na Alemanha. Vamos falar de Hans, mas não o Landa. Eu tô falando de Hans Scharf. Ele ficou conhecido como o melhor interrogador de toda a Alemanha nazista. E sabe como ele extraía as informações de suas vítimas? Ele as tratava muito bem. Só isso. Segundo os registros, ele jamais machucou fisicamente qualquer prisioneiro. Tudo que ele fazia era conversar, calmamente, e dar umas voltas. Deixava os prisioneiros visitarem seus amigos nos hospitais. Ele até compartilhava comida e bebidas alcoólicas. Assim, ele ganhava a confiança de seus interrogados e eles acabavam se abrindo, como se estivessem conversando com um amigo. Praticamente, todos davam as informações pedidas e quase nunca tentavam fugir durante os passeios. Quando você está em uma situação tão terrível, até o menor gesto de compaixão transforma um monstro no seu amigo. E esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que o YouTube não curte muito canais como esse aqui e o engajamento depende sempre de você. Então, vê os últimos vídeos que eu lancei que tem bastante coisa legal. Falou? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!